Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo da playlist QGIS 3 do Zero e hoje nós trataremos da representação de dados vetoriais. Sou o professor Maxwell de Oliveira Rabelo. Nós iniciaremos o vídeo de hoje tratando da representação com símbolo simples. Todos os elementos têm a mesma representação e nós podemos alterar a cor, a espessura, o tamanho dos pontos. E tratando da implantação em modo pontual, linear e zonal, que é o caso dos polígonos, nós podemos representar essas feições de forma categorizada e de forma graduada. E o que são essas representações? No caso das representações categorizadas, nós estamos tratando de dados qualitativos, que podem ser associados também a dados alfanuméricos, dados de texto, ou até mesmo dados numéricos que podem ser ordenados, como, por exemplo, uma nota de determinada instituição, por exemplo, em um mapa das instituições de ensino. Você tem nota 1, 2, 3 e 4, mas aquilo ali não é um dado propriamente dito como quantitativo. Você tem uma ordem, uma sequência. E essas representações estão majoritariamente associadas à variação de cor. Pode ter variações de azul claro para azul escuro, e quanto maior a intensidade da cor, maior a ordem. Ou no caso de dados qualitativos, que são elementos distintos entre si, mas compõem o mesmo universo, por exemplo, um mapa com a principal atividade econômica de cada um dos municípios, e você tem atividades de agropecuária, serviço, indústria. São dados que fazem parte de um mesmo universo, mas são distintos entre si, e pode-se utilizar cores aleatórias. No caso das representações graduadas, nós temos dados numéricos, dados quantitativos. E essas representações estão também associadas à variação de cor, na qual a maior intensidade da cor está associada a valores mais altos, e também a representação com variação de tamanho. Dessa forma, a espessura da linha ou o tamanho do ponto tem uma variação proporcional à quantidade do atributo que está sendo representado. Aqui no QGIS eu já importei os arquivos que estão disponíveis para download na descrição desse vídeo. Nós temos os pontos das granjas de frango do estado de Goiás, a malha viária do estado e um arquivo com o limite de todos os municípios do estado de Goiás. Além disso, na descrição desse vídeo você tem um link para acesso à documentação do próprio QGIS que aborda este assunto de representação vetorial. Vamos iniciar aqui com a representação dos pontos. Acessamos a propriedade do arquivo e temos a aba Simbologia. A forma mais simples, como o próprio nome já diz, é o símbolo simples. Todos os elementos têm a mesma representação. A representação pode ser composta por várias camadas. Quando eu clico nesse botãozinho de mais, eu adiciono camadas que se sobrepõem e elaboram aqui a representação do nosso ponto. Então eu posso colocar, por exemplo, alterar esse símbolo para uma cruz. Ele está sobre um círculo. Esse círculo eu consigo alterar o tamanho dele, a espessura do traço. Então eu vou colocar aqui um tamanho de 5 milímetros para o círculo, com um traço fino, e a cor do traço, do contorno desse círculo vai ser a cor azul. Tá? Vou fazer um exemplo aqui bem grosseiro para que seja visível essa variação. O tamanho da cruz aqui, tamanho 2, eu vou passar lá para tamanho 10. A largura do traço, aqui está como traço fino. Eu tenho o preenchimento da cruz e a cor do traço da cruz ainda. Eu vou aplicar e vamos verificar. Deixa eu aumentar um pouquinho esse círculo aqui. Vou colocar ele com tamanho 7. Olha só, aproximando dos pontos, nós temos a sobreposição dessa representação e todos os elementos têm o mesmo símbolo. Posso alterar, remover as camadas aqui. E aqui nós temos as outras possibilidades. No caso das representações categorizadas, nós temos, portanto, dados qualitativos. Verificando na tabela de atributos, eu tenho, por exemplo, a empresa, Perdigão, Asa, Superfrango. Então, qual a empresa associada àquela granja? Símbolo categorizado. O valor será a empresa. E aí eu posso criar um símbolo padrão. O meu símbolo padrão, ele puxa daquela representação simples. No nosso caso, será um círculo de tamanho 5. O traço transparente, só vai ter o preenchimento aqui, que a priori é na cor verde. Porém, ele vai utilizar aqui, ó, cores aleatórias. Eu já tenho algumas paletas, só que no caso das representações qualitativas, as cores aleatórias
tem um resultado mais interessante. Ao clicar em classificar, ele vai utilizar a lista de todos os valores disponíveis na tabela de atributo. E é interessante observar que ele tem um novo campo aqui, indicando todos os outros valores, ou seja, representações que neste campo não tem valor associado. Então, eu posso ter uma granja que não é de nenhuma empresa, por exemplo. Aqui na tabela de atributos está vazio, ou seja, quando você abre a tabela está escrito null, N-U-L-L. Vou aplicar, ok? Veja que já aparece aqui na legenda e eu consigo distinguir pela cor aleatória qual a empresa associada ao ponto, né, da granja de frango. Vou remover aqui essa opção do verde, então clico nele, eu posso remover alguma classe ou adicionar e digitar o valor para ela, caso eu queira especificar um valor. Deixando apenas as classes de interesse, eu posso alterar a cor novamente. Olha só, tons de cinza, posso criar cores personalizadas e vou voltar aqui para cores aleatórias. Agora não aparece mais todos os outros aqui na minha legenda. Então essa é a nossa representação categorizada dos pontos. Além disso, na tabela de atributos eu tenho a capacidade. Olha só, a capacidade da granja que vai de 0 e aí tem uma série de outros valores. Vou representar essa capacidade na representação graduada. Veja que eu tenho o método cor e tamanho. O meu atributo vai ser a capacidade. Veja que ele lista apenas atributos numéricos. O símbolo padrão, que ele vai usar como referência, e vai associar o gradiente de cores. Ao clicar em classificar, eu posso usar diferentes métodos. Por exemplo, a contagem igual. Então, cada classe vai ter a mesma quantidade de feições. Ele divide pela quantidade. Eu posso ter intervalo igual, posso distribuir por desvio padrão, tem uma série de outras possibilidades. Contagem igual. Olha só, os círculos mais escuros estão associados a maiores quantidades. Símbolos mais claros a menor quantidade. Deixa eu ligar aqui o limite do estado de Goiás para melhorar a nossa visualização. Essa aqui com a variação de cores. Clicando duas vezes na camada, eu já abro também a propriedade. Vou colocar aqui agora o método tamanho. Então, de acordo com a quantidade associada, ele tem um tamanho de ponto. Veja que a primeira classe aqui tem 0. Né? Então, vai de 0 até 0. E uma outra classe vai de 0 a 12.200. Eu vou remover essa primeira classe aqui e vou aplicar. Veja que eu tenho, deixa eu colocar aqui no meu símbolo padrão, eu vou deixá-lo com preenchimento transparente e o traço preto. Vou deixar o traço vermelho. Clique em marcador simples. Traço com 0.7. De acordo com a quantidade de cada ponto, eu tenho símbolos maiores ou menores. E eu consigo alterar o menor tamanho e o maior tamanho. Eu vou colocar a menor classe com 2 e a maior classe com 15. Veja que ele já atualiza aqui os símbolos. Vou retrair e expandir a legenda para uma nova atualização. Eu tenho agora os símbolos com tamanhos proporcionais. Quanto maior a capacidade, maior o ponto. Menor a capacidade, menor o ponto. Certo? Assim nós fechamos aqui a questão das representações categorizadas e graduadas de pontos. Agora vamos para as linhas. No caso das linhas, a lógica em si é a mesma. Veja que eu tenho o símbolo simples. Vou colocar, por exemplo, todas as linhas na cor verde. Eu clico aqui na cor de origem e faço a proporção da cor pura, preto e branco. Eu vou deixar a cor pura verde, traço 1 milímetro. Então, toda a malha viária do estado de Goiás. Verificando na tabela de atributos, nós temos o tipo de via. Eu tenho sistema dutoviário, ferroviário e rodoviário. Categorias distintas. Vou nas propriedades do arquivo,
representação categorizada. Vou utilizar a minha coluna de tipo e mando classificar. Novamente ele adiciona todos os outros. Eu vou remover essa classe. Seleciono uma cor e volto para cores aleatórias, clicando nesse triângulo, para ele classificar novamente. Quando a gente trabalha com cores aleatórias, ele busca cores opostas naquele símbolo, naquele círculo das cores puras. Olha só, neste círculo aqui, sempre que eu trabalho com cores aleatórias, ele busca cores o mais opostas possíveis. Então, se eu tiver só duas classes, ele vai pegar, nesse caso, verde e o rosa. Se eu tiver três classes, ele vai pegar verde, azul e vermelho, ou proporções rotacionando aqui dentro desse círculo das cores. Vou aplicar, ok. Então nós temos aqui o sistema rodoviário, sistema ferroviário aqui na cor roxa e na cor verde o sistema dutoviário. Caso eu tenha uma hierarquia associada a dados alfanuméricos, como a jurisdição, quando eu mando classificar ele vai substituir todas as classes, eu posso ter rodovias distritais, estaduais, federais ou municipais e todos os outros aqui. Vou remover essa classe. Eu tenho uma ordem, primeiro municipal, distrital, estadual e federal. Uma hierarquia. Não utilizarei mais cores aleatórias, eu vou colocar tons de vermelho, desde a jurisdição municipal até a federal. Aplicando, nós temos aqui as nossas estradas. Veja que eu tenho as municipais, as estradas dentro do Distrito Federal, as rodovias estaduais e as vias sob jurisdição federal. Tem uma ordem associada a dados alfanuméricos, nesse caso, dados de texto. Ainda entra como categorizado, porém, eu altero a sequência desses elementos e associo a graduações da mesma cor. Caso eu tenha, por exemplo, um mapa de risco erosivo ou vulnerabilidade ambiental que eu tenha extremos opostos, eu posso associar as cores que passam por uma cor neutra e tem cores opostas no círculo das cores. O que seria isso? Quando nós pegamos aqui a paleta, eu tenho aqui a linguagem semafórica, que vai do vermelho passando pelo amarelo e indo até o verde. E você pode compor também cores personalizadas. Olha só, a variedade de gradientes que nós temos. Aí você passa, por exemplo, olha só esse aqui, ele vai do marrom para o azul, passando por uma cor neutra, que é um cinza claro aqui. Eu posso ter baixo risco erosivo e alto risco erosivo. Quando você coloca o amarelo no meio, no caso da linguagem semafórica, o amarelo não é considerado uma cor neutra. A cor neutra seria o cinza. Portanto, quando você tem extremos opostos, é interessante que você trabalhe com cores opostas aqui no círculo das cores. Veja que ele vai do marrom para o azul. Poderia ir do verde para o vermelho ou do verde para um tom rosa, mas sempre passando pelo cinza ou cinza claro. Aqui nós temos a representação linear categorizada, neste caso para dados ordenados. E na representação, vamos aqui na tabela de atributos, eu tenho o campo da extensão em quilômetros dessa rodovia. Nas nossas representações, teremos, portanto, as representações graduadas associadas a dados numéricos. Veja que eu tenho a extensão da rodovia em quilômetros, o símbolo de origem. No caso da estrada, eu ainda posso alterar o tipo de traço. Olha só, linha sólida, linha tracejada. Consigo alterar o comprimento do tracejado, do pontilhado. Consigo realizar as sobreposições de elementos, no caso de uma representação simples. Aqui é a representação de origem. Então, quanto menor a extensão, olha só, vou classificar aqui por contagem. Quanto menor a extensão, mais clara será a representação da via. Quanto maior a extensão, mais escura será a representação da via. Nesse caso de vias aqui fica um pouco confuso, né? Mas uma outra forma de representar é com tamanho. Então, quanto mais espessa a linha, maior será o comprimento dessa linha em quilômetros, vindo ali do banco de dados. Poderia ser associado, por exemplo, ao fluxo de veículos, né, ao tráfego de veículos pela via. Então, temos linhas mais finas e linhas com maior espessura, de acordo com sua extensão
em quilômetros. E finalmente, nas representações categorizadas e graduadas de polígonos, nós temos aqui na tabela de atributos as mesorregiões do estado de Goiás. E também temos a população desses municípios, que serão utilizadas respectivamente para representações categorizadas e representações graduadas. Propriedade do arquivo, representação categorizada, vou utilizar as mesorregiões do estado de Goiás. Classifico, faço a remoção daquele todos os outros, que no nosso caso aqui vai ser o Distrito Federal, eu não quero que ele seja representado. Vou utilizar cores aleatórias. Aplico e OK. Veja que cada mesorregião do estado de Goiás foi associada a uma cor distinta, aleatória e o mais oposta possível dentro daquele círculo das cores. E a nossa última representação, que é a graduada com polígonos. No caso dos polígonos, existe a possibilidade de realizar a anamorfose, que é a distorção do polígono para tamanhos maiores ou menores de acordo com a quantidade associada. Porém, no QGIS nós temos aqui a representação graduada com associação de gradiente de cores. Eu venho aqui na população, pegar a população de um ano qualquer e mando classificar. Aí eu tenho contagem igual, intervalo igual. Olha só. Eu consigo alterar os valores, tá, gente? Clicando duas vezes, eu tenho o valor inferior e superior, os limites. E a legenda também pode ser alterada. Olha só, posso inclusive digitar textos aqui na legenda. Mas não, neste exemplo não vem ao caso. Vou aplicar. Olha só, os municípios com menor população ficaram mais claros e os municípios com maior população ficaram mais escuros. No caso de população do estado de Goiás, nós temos um município muito discrepante, que é o município de Goiânia. O município de Goiânia, vamos consultar aqui, em 2008 tinha 1.265.000 habitantes. E ele é muito discrepante em relação aos demais municípios. Nesses casos, a representação por desvio padrão ou contagem igual tem melhores resultados. São municípios mais claros e municípios mais escuros. Porém, veja que eu saio de 19.000 para 1.200.000. O intervalo dessa classe ficou muito grande. Eu vou utilizar, cadê o desvio padrão? Um outro exemplo que tem resultados interessantes é a utilização de quebras naturais. Eu posso alterar o número de classes, olha só, 8 classes. Veja que eu já tenho uma graduação de cor associada à população de cada um dos municípios do estado de Goiás. Assim nós finalizamos as representações com símbolos simples e categorizadas e graduadas para pontos, linhas e polígonos. E a partir desse momento você pode testar outras possibilidades de cores, outros símbolos, utilizando esses mesmos dados que estão disponíveis para download na descrição desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.